Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque, Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque! Estamos aqui na Rádio e TV Web Cavoque, no programa Amazon Research News, onde você fica sabendo de ponta aí sobre tudo de tecnologia e o que acontece aqui no Amazonas. Aqui Marcos Galdino, e eu tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado direito o ilustre professor Décio Reis, que sem ele nada aconteceria aqui. Até parece. E hoje, né, professor, nós temos o nosso convidado, tem até uma colinha aqui, o professor José Luiz de Souza Pio, mais conhecido como professor Pio. Né, eu tenho porque o professor Décio traz o pessoal aqui de peso e é extensa aqui a apresentação, mas eu vou fazer um resumo, né? O professor Pio, ele é engenheiro civil formado, né, na Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, especialista em ciência da computação na UFAM-IBM, mestre em ciências de engenharia de sistemas de computação pela UFRJ. Em 91 foi admitido como, por meio de concurso público, como professor então da Universidade do Amazonas, né, a UFAM, sendo lotado no Departamento de Ciências da Computação. Pô, é extenso aqui, viu? Peraí que atualmente é professor associado da Universidade da UFAM, vinculado ao Instituto de Computação ICOMP, UFAM, onde exerce a docência nos cursos de graduação e pós-graduação. É membro do Comitê de Ética na Pesquisa Científica com Seres Humanos. Tem como a área de interesse a visão computacional e robótica. Já coordenou, participou de projetos de pesquisa e financiamento, financiados pelo CNPq, FAPEAM e FINEP. Atualmente exerce a função de diretor do Instituto de Computação na UFAM e COMP, e é isso aí. Bem-vindo, professor, obrigado pela sua presença. E me fala uma coisa, Pio. Posso ter essa intimidade? Para quem sabe, né? Aqui, tanto o professor Décio como o professor Pio, todos aqui somos irmãos, né? Mas, e aí, Pio, a tecnologia, agora com o que nós estávamos conversando antes de entrar aqui no ar, a inteligência artificial, ela vai dominar o mundo mesmo? Como é que tá aí? Isso é uma coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo preocupante, né? Porque há uma preocupação recente em poder estabelecer limites dessas tecnologias, né? Limites até mesmo éticos, né? Do uso dessa coisa. Então, a sociedade talvez ainda não esteja fortemente preparada para poder ter todos os benefícios que advêm disso daí, né? O exemplo clássico é, por exemplo, esses novos chats que a gente está vendo aí, o chat GPT, né? Isso, tá pegando fogo agora. Por exemplo, você pode chegar e pedir um diagnóstico médico e tal, e ele vai dar, né? Se bem que ele está dizendo agora que ele não é médico e tal,
Ele disse que não é médico, mas fala, né? Mas fala, né? E isso é preocupante, né? Quer dizer, chega a um determinado nível em que você, de repente, vai ficar preocupado, né? Até mesmo nessa relação aí que... Quer dizer, realmente bem existe difícil. um lado que pode perder o controle e seguir por um caminho não desejado. Isso, a ideia é que ainda ontem nós recebemos uma solicitação da Pró-Reitoria, né, de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAM, pedindo que nós relatássemos, né, todas as pesquisas que a gente está fazendo dentro do Instituto em inteligência artificial, quais são os softwares que a gente usa para desenvolver isso daí, e como é que isso tem impactado aí, se está sendo usado e tal. E a gente realmente tem feito muita coisa aí com inteligência artificial, né? Na minha área de robótica inteligente, por exemplo, a gente costuma desenvolver dispositivos, né, autônomos que conseguem navegar e agir dentro de um espaço dentro do espaço físico. E por outro lado é uma mão na roda também, né? É. Você está tirando aquele trabalho maçante que ficaria para o ser humano e jogando para a tecnologia, né? O problema maior assim, que a gente pode ver é o uso dessas tecnologias que a gente vê empregada em coisas não tão nobres, né? Como a gente vê agora nas guerras É verdade. né? E tomando decisões muitas vezes que não compete ao ser humano, né? Ele age autonomamente e toma uma decisão lá e acha que aquele cara, por exemplo, é inimigo, vou lá e mato o cara. Pô, é verdade, tá até envolvido com a guerra também, né? Tem todos esses problemas aí. Então são esses limites, né? E em particular eu acredito que muito tem a ver com os limites éticos e que a tecnologia impacta aí na sociedade, que tem que ser bem trabalhado, né? Agora, assim, como pesquisa, como avanço do conhecimento, acredito que a gente não deve parar, não, né? A gente deve olhar isso com carinho, com cuidado e ter o domínio disso daqui, principalmente a gente no Brasil, né? Aqui na nossa região, né? A gente precisa cada vez mais ter o domínio dessas tecnologias e cada vez mais poder produzir conhecimento em cima dessas áreas aí tão importantes hoje na sociedade, né? Então, a IA teve aí a inteligência artificial, né? A gente costuma chamar de IA, né? Ela teve um crescimento assim nos últimos anos exponencial, assim, aplicações, né? Isso devido muito a uma mudança de paradigma em como eram feitas como eram pensadas as coisas antes em inteligência artificial, né? E hoje com a quantidade enorme de informação, de dados que a gente dispõe aí nessas bases do mundo todo, Google e tudo isso daí, quer dizer, você pode ir em busca desses dados e buscar conhecimento em cima dessas informações que estão disponíveis aí. E aí, professor? Você enxerga hoje, Pio, aplicações que possam garantir, por exemplo, a integridade da floresta amazônica, que podem auxiliar nesse gerenciamento, que a gente escuta tanta coisa que a gente sabe que não é bem assim. Nós temos algumas pesquisas, alguma aplicação que você enxerga que a gente poderia estar fazendo? Sim, nós inclusive estamos com alguns projetos, né? Tem grupos de pesquisa nossos, né? No próprio ICOMP, que tem trabalhado com universidades alemães, que tem preocupação muito grande e com monitoramento das águas, né? De lagos e monitoramento florestal também, né? Inclusive a gente teve uma reunião com esses grupos junto com os colegas da Embrapa, né? E ficou muito assim evidente a necessidade que eles tinham e a tecnologia que a gente já tem e dispõe dentro do próprio Instituto
de equipamentos de robôs que possam, por exemplo, sobrevoar as castanheiras. Ele tinha uma preocupação muito em ver o topo das castanheiras, né? E poder fazer não só coleta de material, como também poder capturar imagens e verificar a saúde, verificar tal daquela castanheira, daquela região e tudo mais, né? Com relação a essa questão do monitoramento dos lagos, eles dispõem de barcos robóticos, né, que tem um conjunto de sensores que conseguem, por exemplo, medir a oxigenação da água, do lago, né, na determinada profundidade e tal. E como é um barco, ele pode ir colhendo diversos pontos ali, fazendo a coleta em diversos pontos dentro do lago e dar uma ideia geral aí dentro da possibilidade disso. Outra aplicação que a gente já teve desenvolvida também foi junto com o Mamirauá, lá em Tefé, né, que era com o Vant, né, com esses robôs aéreos, que podiam verificar a intromissão de pessoas dentro da reserva, de barcos dentro daquela região. Eles ficavam lá patrulhando aquela região e podiam, então, localizar, apontar e retornar à posição do eventual intruso dentro da reserva do Mamirauá. Você tocou num assunto que é uma curiosidade minha. Por exemplo, quem está envolvido é a Alemanha, certo? Eu imagino que eles devem trazer uma tecnologia e usar um campo onde eles não têm, que é a própria Amazônia, né? Então é um ganha-ganha. Eles vêm aqui e aprendem também e juntam aqui também com o Brasil. Como é que funciona isso? É isso, né? A ideia é exatamente essa, né? É uma possibilidade que eles têm de testar e desenvolver a tecnologia em um ambiente que eles não dispõem lá, né? Que é um ambiente bem complexo, né? Por exemplo, único, né? O nosso uma vertente de pesquisadores que trabalham dentro desse projeto, nossos aqui, tratam da questão de comunicação entre esses equipamentos, entre sensores, e assim, comunicação dentro da floresta, dentro da selva, é uma coisa assim complicadíssima, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias que possam viabilizar essas coisas, né? Então, que esses grupos de comunicação nossos, de redes, estão trabalhando, né? Então, a ideia é usar essas tecnologias novas e desenvolver tecnologias para o que a gente conhece hoje como IoT, né? Internet das Coisas, né? Que possam fazer com que esses equipamentos se comuniquem entre si. Por exemplo, não está pegando o nível de oxigenação, o sensor lá está pegando nível de oxigênio, outro está pegando acidez, outro está pegando temperatura, né? Então essas coisas podem se comunicar e ir para uma central só, e aquela coisa é integrada e ele vai podendo emitir diagnósticos ali em tempo real. Por exemplo, eles perceberam que o fenômeno da friagem, assim, isso é um conhecimento que o nosso caboclo já tem, né? No tempo da friagem, quer dizer, o frio vem, o peixe tende a procurar água mais quente, né? E aí essa água mais quente, o nível de oxigênio é menor e começa a morrer peixe, né? Começa a morrer peixe. Então eles perceberam essas coisas e estão correlacionando, por exemplo, a temperatura ambiente com o nível de oxigenação e com a questão da morte dos peixes que ocorre. E quanto mais dados a gente tiver sobre essas modificações nesses parâmetros, maior o conhecimento que você tem, e acaba você podendo prever determinadas situações, né? Então você vê que uma época em que você tem esse fenômeno acontecendo, você consequentemente vai ter uma mortandade maior de peixes. Isso pode influenciar até as políticas governamentais com relação ao defeso, a todas essas restrições que são necessárias para manter a floresta em equilíbrio, né? Agora,
Você acredita que... porque praticamente a gente acaba abrindo as portas, né, para o mundo. Você acredita que a gente corre o risco de eles utilizarem essas informações que nós temos contra a gente mesmo? Eu acho que não, né? Que tem uma linha de pensamento que o pessoal gosta de criar coisa. Né? Olha, você não consegue hoje, com o tamanho que tem a floresta amazônica, impedir que, que grupos de pesquisa venham para cá até como turistas e recolham informações. Tá? É melhor você estar ao lado do que conta isso. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente precisa desenvolver recursos humanos aqui que tenham a capacidade de participar desses grupos de pesquisa no mesmo nível. O que não pode é a gente ter uma disparidade muito grande, porque é óbvio que eles vão enxergar conhecimento de acordo com os interesses que eles tenham. Assim. E nós temos que olhar com relação ao nosso. Tá todo mundo de olho, né? E o fato é que hoje ninguém faz ciência sozinho, né? Quer dizer, essa network, né, com universidades estrangeiras, as alemãs, japonesas, americanas, né? É extremamente importante, porque a gente também, né, tem a contrapartida nisso, quer dizer, também a gente adquire conhecimento tecnologia, também, né? Absorve tecnologia, porque isso tudo é aberto, né? Quer dizer, a gente faz seminários, faz cursos, aonde a gente envolve todos esses pesquisadores e forma a gente, né? Quer dizer, muito, por exemplo, esse trabalho em particular que a gente está fazendo é capitaneado aqui por um colega nosso que fez o doutorado dele na Alemanha, né? Então tem lá o DAD, que é lá o CNPq da Alemanha, que legal. né? Que tem uma preocupação muito grande em trazer, né? Em continuar esse vínculo deles lá com os pesquisadores que foram formados lá na Alemanha e manter essa vinculação. Quer dizer, a gente aqui, o que está acontecendo também agora? Esse é um vínculo que a gente estabelece entre a pesquisa, mas a gente está conseguindo também mandar gente para fazer isso é bacana também, né? para fazer doutorado na Alemanha, para fazer, né, não só na Alemanha, a gente tem em outros locais. Esse em particular é com DAD, né, que o pessoal tá sempre um ganha-ganha, na verdade. Ganha-ganha, os dois países ganham, as pessoas, né, os cidadãos. E deu um branco agora. Deu branco? Isso acontece. Pio, o que nós temos de pesquisa assim, que você pode considerar inovadora, que podem gerar recursos e conhecimento interessante para não só para o Brasil, mas principalmente para a Amazônia? Tá? O ICOMP, ele tem uma... Né, assim, quando a gente pensou o ICOMP, né? Quando a gente pensou em ter um instituto, na verdade, quando a gente pensou, né, em fazer alguma coisa, a gente pensou muito em... A gênese, isso está numa ideia que a gente teve de fazer o que a gente tentou na época chamar de computação ambiental, uma coisa bem regional, né, uma coisa que pudesse voltar... Porque a Amazônia, por si só, é um celeiro aí de problemas e de... Sim. Para toda a ciência, né? Quer dizer, a gente tem aqui, para o que você imaginar, para as ciências sociais, exatas, tudo saúde, tá aqui, tudo, né? Tem aqui, né? É incrível isso. Então, quando a gente começou a pensar o ICOMP, a gente pensou em fazer que a gente se tornasse um centro de referência em pesquisas que fosse com essa característica ambiental, amazônica e tudo mais, né? Só que a gente cresceu bastante, mas nunca perdeu esse link aí, né? Quer dizer, a gente sempre procura trazer a nossa pesquisa, voltar para que isso tenha algum benefício aí no contexto nosso, da nossa região, da nossa Amazônia, né? Então, assim, esses exemplos dessas pesquisas que a gente tem feito com robôs aéreos, com robôs de superfície, né, aquáticos, né,
são algumas coisas que a gente tem procurado fazer aplicações que envolvam essa questão ambiental, né? Monitoramento ambiental, monitoramento de floresta, monitoramento de rios e tal, por dispositivos autônomos que possam fazer essa captura de dados aí. Uma outra vertente interessante também, que a gente tem trabalhado, esses grupos de redes de computadores, né, de comunicação, tem trabalhado, é esse aspecto da comunicação em ambientes extremos, né? Então aqui é um ambiente extremo, quer dizer, eu lembro que quando eu estava no Exército, a gente saía com aqueles rádios operadores na costa, um negócio desse tamanho. Uma mochila, né? Uma mochilona, né? E o cara conseguia falar com o Japão, mas não conseguia falar com a outra patrulha que estava do lado dele ali, porque o sinal batia na copa das árvores, né? E não propagava, porque tem que ir na ionosfera para depois descer, né? Então era difícil, quer dizer, era só peso morto mesmo levar aquele rádio, porque não conseguia. Para conseguir comunicar, tinha que procurar uma clareira, fazer uma antena de bambu, tal, as coisas meio malucas lá. Então. Aproveitando o que o senhor comentou aí do rádio, você comparando o Brasil, a tecnologia do Brasil, com os outros países aí fora, qual a sua opinião? Nós estamos equiparados ou temos um conhecimento único? Como é que está aí? Eu creio assim que sobre o ponto de vista na área da computação em particular, né, a gente tá aí no meião aí, né? A gente não está no topo ainda, mas também a gente não está tão ruim. Mas estamos ali, né? Mas estamos ali, né? E com detalhe, a gente tem algumas universidades, né, que são referências, alguns institutos de pesquisa que são referências no mundo nessa área, né? De qualquer forma, a gente ainda tem uma certa... eu não chamaria dependência, mas uma certa ligação necessária ainda com esses institutos e com essas universidades para que a gente possa fomentar melhor essa network e conseguir capacitar mais pessoas. Eu acho que o grande problema nosso é a capacitação, né, de pessoas, formar pessoas, formar cientistas para que a gente possa chegar ao nível de desenvolvimento tecnológico e científico como tem os Estados Unidos, a Alemanha, enfim, né, os países aí desenvolvidos, né? A gente ainda, enquanto eu estou falando aqui de um grupo de 4 ou 5 professores, quando a gente fala disso nos Estados Unidos, a gente está falando de um departamento, de uma estrutura de 20, 30, 50 pesquisadores trabalhando, né? Então, a gente ainda carece muito, principalmente de qualificar pessoas e de... E esse assim, é o nosso caminho, então, de qualificação. Aí eu te faço uma pergunta. A lei de informática, ela tem como um dos seus objetivos exatamente permitir a criação de grupos de pesquisa mais sólidos. Ela tem conseguido fazer isso, esses recursos que a lei destina a partir do faturamento das empresas que gozam dos benefícios? A lei de informática, em particular, eu vejo assim, né? A gente tem uma história também bem interessante aí relacionada com a própria lei de informática, né? Quando ela surgiu, né? Quando em 96, 97, mais ou menos, por aí, a gente olhou e, olha, era 3% do faturamento bruto das empresas de informática. Eu lembro que na época a gente fez um levantamento, lá pegamos as 10 maiores, dava não sei quantos milhões, 5% dava 6 milhões de dólares por ano, né? Aí a gente era um departamento ainda lá do ICE. Pouca Você gente estava aqui quando tudo era mato, hein? Poxa, é só a gente que faz pesquisa aqui em computação, informática e tal.
com essa lei aí, rapaz, a gente vai ficar rico, a gente vai ficar milionário, porque aqui é só a gente que faz e tal, vamos tirar, né, vamos botar o boi na sombra aí, né? E a coisa foi passando e a gente foi vendo que aquela nunca chegava na gente o dinheiro. o dinheiro, né? Mas por que isso aconteceu? Por que nunca chegava? Me conta a o primeiro fato era não havia regulamentação. Né? Tá. Não havia regulamentação. E a gente descobriu isso assim quase que sem querer, né? Na primeira vez que apareceu alguém interessado em fazer alguma coisa com a gente saiu para jantar com a pessoa, né? E ele pegou e disse assim, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Isso para mim, eu não tenho interesse em fazer pesquisa nenhuma. Isso para mim é mais um tributo que eu tenho. É só para cumprir, né? É um tributo que eu tenho que pagar. Não via a importância do negócio. Né? Meu faturamento é tantos milhões de reais por ano, de dólares por ano, tal. 3% disso dá 100 mil dólares, né? Eu não quero dar 100 mil dólares para ninguém. Eu faço um negócio com vocês aí, eu dou 20 mil dólares para vocês, vocês me dão um recibo de 100 mil. Olha só. E estamos conversados, né? Aí todo mundo ficou assim, olhando para a cara do outro e disse, rapaz, olha, a gente é uma instituição federal. Isso é crime, inclusive. Isso é crime. Tu é doido, é? Como bom amazonense, é doido, é? É doido, é leso. Não pode isso, rapaz. A gente tem um TCU em cima, se a gente der um recibo para você, a instituição tem um recibo, porque não sou eu, né? Sim, a instituição sério, que vai dar, né? É sério. dá um recibo que recebeu 20 mil, 100 mil dólares, a gente vai ter que mostrar pro TCU onde a gente botou cada centavo de dólar. Senão, né? Polícia Federal, 6 horas da manhã na porta. Todo né? mundo lá, né? Naquele tempo. E o pessoal não faz ideia, né? Como o negócio pega mesmo. Professor, deixa eu só... Vai lá. A produção aqui me avisou. Ele até me deu uma missão aqui no... Peraí. Vamos lá, isso daqui. Aliás, isso é um grande bate-papo que a gente está aqui, porque tem coisas que precisam ser ditas, realmente. Olha só dar o Fernando de Melo mandou um bom dia, forte abraço para meu irmão Dércio e a todos. Bom dia, Fernando. Joaquim Maciel, bom dia a todos. Ó o França aí, ó, bom dia. Melissa Kim, bom dia, beijo para você. E o Ernesto Vasconcelos, bom dia. Abraço. Meu, pessoal tá... Grandes irmãos. Tá bombando aqui. Inclusive já mandaram aqui um alô aqui do Japão. Já tem amigos nossos lá no Japão assistindo, que é uma das coisas que a gente quer abrir esse canal de comunicação, né? É para vocês entrarem aqui no YouTube e escrever ali, não é só aqui no meu WhatsApp não, pô. Um grande abraço para o Orfeu Kowalski, Bilu e Roberto. É isso aí, entra lá, pô, escreve aí no... Tô cuidado quando lê esses nomes aí, que de vez em quando o nego manda um. Abre o teu olho. Não, ali eu tô olhando. Mas e aí, o que você ia dizer, professor? Pô, nem sei mais, cara. Aí a gente vai cortando. Não, é o seguinte, eu entendo a lei de informática como uma grande arma que a gente tem para qualificar pessoas, principalmente. Tá? Infelizmente, as constantes trocas de administração, não só das empresas, como do próprio órgão, da instituição que gerencia esses recursos, né, que define essas políticas, atrapalharam um pouco o andamento disso. Nós tivemos a descontinuidade de alguns programas, o que foi muito prejudicial para as instituições, e aqui a gente tem que olhar as instituições, porque as pessoas passam, mas as instituições ficam. E a gente precisa garantir que esses recursos tenham as aplicações corretas e necessárias para a gente desenvolver. Nós estamos aqui, nós falamos sobre inteligência artificial na semana passada, e uma das preocupações que apareceram aqui foi a gente medir o nível de maturidade das nossas organizações, das nossas empresas, quando a gente fala em distrito industrial, que tirando
São Paulo é o maior distrito industrial do Brasil. Pô, é verdade, né? Tá? O polo de 2 rodas só existe aqui, ao que me consta. Eu acho que nós não temos nenhuma fábrica de motocicletas fora daqui. E a gente precisa trazer, por exemplo, as tecnologias da indústria 4.0. Tá? E nós estamos tentando trazer um programa de pós-graduação de indústria 4.0 para que a gente tenha mestres e doutores formados nessas tecnologias e possamos, a partir daí, formar recursos humanos para trabalharem. Porque uma coisa é certa, isso já foi amplamente discutido, tem publicações de sobra falando sobre isso. Vai ter algum desemprego. Isso aconteceu na primeira revolução industrial e não vai ser diferente nessas novas tecnologias. Só que isso não quer dizer que vai ter desemprego e as pessoas vão ficar sem trabalho. Você vai precisar de pessoas mais qualificadas. E você, só com recursos humanos bem formados, é que consegue qualificar as pessoas. O cara não vai ficar mais lá soldando um chassi de uma moto, mas ele vai poder controlar um robô que faz isso. Vai ter uma migração. Vai ter uma migração. Né? Algumas de função, profissões vão sumir, a gente já sabe disso. Caixa de banco, por exemplo, é um ser em extinção, como foi a telefonista. É verdade, né? Tá? Isso aconteceu. Agora tem mais propaganda, né? A gente tem mais divulgação dessas coisas que estão acontecendo. E até agora nós não conseguimos fazer um programa, tá? Porque a gente precisa de parceria, principalmente com a Alemanha. Aachen é uma universidade que a gente já fez contato. Tivemos pessoas da UFAM indo para lá. Você esteve lá também, né? Eu tive na Alemanha, eu não tive em Aachen, mas a gente conversou muito sobre isso. Só que a gente precisa de financiamento para isso. Tá? As instituições não têm pernas para fazerem esse tipo de ação. Isso pode ser feito com Aachen, mas pode ser feito com a Coreia, com o Japão. Com instituições que possam não só financiar, mas fazer essa transferência de conhecimento que o ICOMP está fazendo. Agora, o ICOMP, o que eu queria introduzir aqui o assunto, o ICOMP eu não vou dizer com ponto fora da curva, porque a gente quer chegar lá, todo mundo. Mas fala um pouquinho, como é que são os programas de pós-graduação do ICOMP? Ok. Bom, então assim, né, retomando a questão, e até porque tem um impacto importante a questão da lei de informática nessa questão dos nossos programas e da formação que a gente está tendo, né? Então, assim, desse período aí, inicial, aí foi que nós fomos a Brasília com o reitor. Na época era o ministro Israel Vargas, acho que ainda era o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República na época. Caramba! Né? E o senador que faleceu, o Jefferson Pérez. Né? O senador Jefferson Pérez. E foi dessa nossa ida, e contando como é que estava essa situação da falta de regulamentação da lei, dessa coisa e tal, que o Ministério da Ciência e Tecnologia resolveu então regulamentar, e aí cria-se o CAPDA, cria-se o comitê e tal, se regulamenta a lei de informática, os órgãos de fomento do governo federal também começam a participar, foi amadurecendo. Então, assim, é um processo de amadurecimento constante. E a gente tem trabalhado bem esse aspecto da lei de informática, nesse aspecto da nossa formação também, né? Muito dos projetos que a gente tem são advindos de recursos que a gente consegue junto com a lei de informática. Na indústria. Né? A gente tem parceiros importantes na indústria que têm colaborado muito fortemente na pesquisa científica mesmo, quer dizer, sem aquela vertente, eles têm interesse também no desenvolvimento de pesquisa. Não é só cumprir... Não é só cumprir... protocolo, né? A empresa ganha também. Então, isso foi uma coisa legal, né? Que a própria lei de informática fomentou aqui, que foi essa criação de institutos, né? de P&D, até muitas vezes vinculados de alguma forma às empresas,
mas que favoreceu enormemente a qualificação, a formação qualificada de profissionais Que da área reverte para tecnológica. eles mesmos. Que reverte para eles mesmos. Pô, Eles legal, são né? os grandes beneficiários dessa mão de obra. Porque os nossos alunos, o Pio ainda vai falar dos programas, os alunos que são oriundos desses programas que existem na UFAM, na UEA, no próprio IFAM, são a mão de obra dessas empresas. A indústria acaba absorvendo. né? Claro. Tanto nos seus institutos de pesquisa quanto no próprio chão de fábrica. Quer dizer, você tem uma área gigante ainda para entrar, absorver muita gente, Sim, né? porque antigamente enchia o avião aqui para trazer gente de São Paulo. Ah, verdade. Você né? tentava, década de 90, você tentava uma passagem para Rio, São Paulo, você não conseguia. Empresas quase que fretavam o avião para o pessoal ir passar o Natal em casa. Olha que louco. Porque a grande maioria era isso de mesmo. fora. Essa é a verdade. Eu vivi isso aqui. Né? E além de uma cultura, né, da própria criação do distrito, né, que se você visse o cara muito qualificado, o cara dizia, rapaz, eu quero engenheiro, não quero doutor aqui dentro, não. Mas isso ainda existe, tá? Não, mas Isso ainda não, existe. peraí, não entendi. Como é que é? O cara olhava assim, não, doutor, não precisa não. Há pouco tempo eu ouvi de um dirigente, de um alto dirigente, não, nós não temos que formar aqui mestres e doutores, não, a gente precisa de MBA para formar o pessoal. Sabe, eu não tive nem resposta, deixei para lá, porque tem certas coisas que chegam tão perto do absurdo, sabe? Lembra aquela da redução ao absurdo que a gente fazia em lógica? Deixa para lá, é melhor não falar nada, porque você isso. pode piorar. Mas aí o que acontece? O próprio ecossistema sente na pele, né, as consequências dessa não qualificação. Um exemplo clássico disso foi a mudança tecnológica, né, da TV de tubo de raio catódico para TV de plasma, LCD. Sim. Né? Aqui quase acaba o polo O de injeção, porque não tinha engenheiro que soubesse trabalhar com TV de plasma. Mas se a gente tivesse doutores, pesquisadores, mestres, pessoas qualificadas na engenharia, E a tecnologia ela é muito tava na rápida, frente, né? já estava lá Claro. trabalhando isso daí. mas isso acontece. O polo de 2 rodas, carburador para injeção eletrônica. Pois é. Cadê E aí? mecânico para mexer em injeção eletrônica? Hoje é tudo eletrônico também, né? Uma motocicleta hoje ela precisa do engenheiro eletrônico. Não, é verdade. Dá um pau ali no meio do negócio, Esquece. o cara não sabe mexer. ele Bota tem em que cima pôr- de uma carreta, leva Vai embora. para trocar o módulo, porque também ninguém repara aquilo. Mas você está falando do mestrado, doutorado dos programas de pós. Então quer dizer, essa lei, né, a lei de informática, favoreceu bastante esse aspecto da qualificação e da necessidade de formação. E com isso, né, e claro, a lei vem se aprimorando aí durante os últimos tempos, né, ainda tem, claro, acho que a gente ainda pode e talvez deva até ampliar, né, a questão da aplicação dessa lei para. Você acha que tem uma baixa adesão ainda? Ou tá média? Tem espaço? Olha, eu não sei te dizer especificamente a questão quanto é que tem, quanto é que tá, quantas pessoas estão. Eu não estou no CAPDA, né? Mas assim, eu tive uma reunião ainda ano passado, eu, o reitor, com o general Pocin, né, que era o superintendente da SUFRAMA, né, e ele nos falou na época, né, que tinha algo em torno de não sei se era 10 bilhões de reais, né, de recursos para investimento em projeto, né, e que naquela época a gente estava em junho, mais ou menos, né, e já tinha acumulado lá em torno de 3 ou 4 bilhões de reais já acumulados ainda sem fechar o ano, né? Então, sim. Então, quer dizer, recurso tem, né? Recurso tem bastante aí, né? E é preciso talvez aprimorar, ampliar, né?
Ainda ontem mesmo eu vi aí a questão do CBA, né? Eu vi o senador Omar Aziz falando que desses recursos da lei de informática, por exemplo, pegasse 1% disso daí e investisse no CBA, seria muito recurso suficiente para poder manter aquela estrutura funcionando e tudo mais, né? Então eu acho que essas coisas vão se aprimorar, né? Vão se aprimorar. Uma das questões que foi bem levada em conta agora é essa que o professor Décio colocou aqui, né? Que é a questão da qualificação, da formação, né, de mão de obra. Antes a lei não contemplava recursos para esse tipo de coisa. E agora a gente está... era o pessoal na raça mesmo. Era pesquisa só. Era só pesquisa. Agora, sem gente qualificada não tem pesquisa. Quantos professores você tem hoje no ICOM? 33. 33. Todos doutores. Todos. No nosso departamento nós temos 13. É muito pouco. Uhum. E é pouco, né? Não, quando você olha nada. 33 professores doutores no ICOMP, eu acho que talvez você seja o que tem o maior número de doutores dentro da própria área de tecnologia da UFAM. Tá? Não adianta você ter recurso e ter pouca gente, porque as pessoas não dão conta de fazer um trabalho qualificado. 33 pesquisadores doutores nos Estados Unidos formam um projeto. Um grupo para um projeto. Um grupozinho para um projeto. E a gente tem 33 para se matar aí em 4, 5 projetos. Aí sobrecarrega. E não pode esquecer uma coisa. Nós temos que fazer pesquisa e temos que dar aula, né, Pio? Tem isso também. Nós temos que dar aula. É claro, é óbvio. Isso daí não é reclamação, não. A gente tem que dar aula, só que preparar a aula, fazer chamada, preparar a prova, isso leva tempo também. Dá até para dizer que aqui ainda é tudo mato. Isso daqui vai crescer muito. Tem muito espaço. E os projetos de pesquisa, eu entendo que podem também financiar esses pesquisadores para virem trabalhar com a gente. Numa estrutura diferente. O que nós fazíamos, né, o que nós fazemos ainda, inclusive, nessa questão da qualificação, era que os projetos de pesquisa envolvem naturalmente os nossos alunos de mestrado, doutorado e tal. E muitos desses recursos, além de CNPq, FAPEAM, a gente complementa com bolsas vindo desses projetos de pesquisa que legal, que estão com a gente. Quer dizer, a gente ainda consegue fomentar e apoiar, até mesmo como o Décio está colocando, por exemplo, para a gente trazer pesquisadores de fora para cá, a gente precisa ter uma infraestrutura propícia para que o cara venha, fique aqui, goste daqui e ganhe naturalmente, para ser atrativo para ele vir para cá, claro, né? Porque a gente tem toda essa questão ainda, né, local de isolamento, de não sei o que lá, tal, que internet, essas coisas todas resolve, né, parcialmente aí essas coisas e traz uma possibilidade de ampliar essas relações aí. Mas, enfim, é um tanto quanto complexo ainda a gente poder trazer essas coisas se a gente não tiver recurso disponível para poder manter uma estrutura dessa, né? E isso é interessante porque o ICOMP, né, o nosso programa de pós-graduação, ele chegou a um nível, né, a CAPES, ela classifica os programas de 3 a 7, né? Então, o 7 é nível de excelência no mundo, né? Então, é um programa que tem uma relação com universidades estrangeiras, é referência mundial na pesquisa científica naquela área, né? O 6 é o que é topo ainda, mas ainda precisa ter essa característica de internacionalização e tudo mais, né? Então, assim, na última avaliação da CAPES, o nosso programa de pós-graduação chegou no nível 6. Né? Só tem 2 aqui no Amazonas, se eu não me engano. Um do INPA e o do INPA, acho que é Florestal no INPA, É. né? E nós aqui no ICOMP nível 6.
Quer dizer, praticamente nós somos a referência aqui no norte. No Brasil, Caramba. no Brasil existem 13 programas nível 6 e 7. Né? 7 é o FMG, o FRJ, USP, né? E os outros são 6. Né? O resto tudo é 5 para baixo, né? Então o clube, a gente está lá no clube dos 13 ali. Então os 13 mais qualificados em pós-graduação em computação, nós estamos lá nesse clube dos 13 aí. Então isso é muito legal para a região, para a gente, para a universidade, né? A gente ter esse programa aí. E assim, uma característica muito legal na gente é que a gente é um instituto que sempre primou pela excelência, por buscar essa coisa melhor. Então, assim, a gente, hoje o nosso objetivo é o 8, que nem existe. Que nem existe, mas é isso aí. Nem existe, a gente não tem cria. É por aí. Hoje aí fora o pessoal é o quê? É 8, é 9? Não, vai até 7. Vai até 7 só. É verdade, até 7. Vai até 7 só. Essa internacionalização é uma das coisas que teve até um edital da FAPEAM, há um tempo atrás, que era exatamente para que o 5 chegasse a 6, o 6 chegasse a 7, o 3 chegasse a 4 ou a 5. Esses recursos são extremamente necessários. Principalmente porque você tem que considerar que o que não falta no Brasil é lei, né? E academia, quando ela tem que gerir recursos e tem os impedimentos da lei, isso é muito complicado. Você perder 2 meses para fazer uma licitação pode ser a perda de um projeto de pesquisa que estava engatilhado. É a burocracia, né? Eu me lembro bem que os pesquisadores reclamavam, e com toda a razão, que eles iam fazer uma pesquisa de campo. Tinha que fazer no inverno, porque o rio estava alto. Tá? Porque como é que ele vai fazer coleta se o rio baixa? Aí a gente levava tanto tempo para liberar os recursos, ou para liberar a execução, que ele tinha que esperar 1 ano para fazer a coleta dele de campo. A pesquisa não pode ter isso. A nova lei, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, já prevê isso. Só que os órgãos de controle baixam a mão. Dizem que não, isso é uma forma de burlar a legislação. Não, é de atender às necessidades da pesquisa. Se o professor Pio precisa comprar um sensor para um robô que custa $50 mil, só tem nos Estados Unidos, ele não pode esperar um processo normal de aquisição. Isso que é o problema, né? Você fica naquela morosidade. Problema eu te dou um monte. Problema eu tenho uma lista, eu vivenciei isso dos 2 lados, tá? Inclusive tentando ajudar. Tá? Quando nós estávamos na FAPEAM, nós chegamos a um ponto de ter 4,5 milhões de reais retidos pela FINEP por falta de projeto. Mas então o pessoal não tem competência para fazer projeto? Não, ele não tinha mais perna para fazer projeto. Tinham tantos projetos rodando que não tinha mais pessoal. O que os caras tinham que fazer para agilizar isso daí, hein? Cara, primeiro, 33 é pouco para um ICOMP. É isso. 33 é pouca gente. Mas tem que ter concurso público. Não sei. As universidades fora têm outros mecanismos que eu consigo agregar lá sem ter recurso sem ter um concurso público. Agregar equipes temporárias que paguem salários, que tenham todos os direitos. Para rodar, né? Para fazer as coisas acontecerem. Isso é essa necessidade que a gente tem de atender a essas legislações, que muitas delas são lá da década de 30, que não atendem mais a realidade do que a gente tem. Não estou aqui dizendo que é ruim, não. Eu estou dizendo que tem que ter um caminho que facilite ao conhecimento ser gerado. É isso daí. Concorda? É isso mesmo, né? É isso aí. A gente tem que procurar esses caminhos aí, né? E trabalhar da melhor maneira possível a realização dessas coisas, né? E daí a importância, nesse caso, dessas relações com essas universidades estrangeiras, essa coisa toda, a gente trazer pessoas para fazer estágio pós-doutoral conosco aqui, quer dizer, criar
esses links, né? Esses vínculos aí com essas instituições, nesse processo aí de internacionalização, de poder atingir, de poder trazer essas pessoas para cá e poder mandar a gente para lá também. Para lá também, para ter essa formação. Porque quando você faz uma obtenção de recursos do exterior, se nós não podemos fazer aqui por força da nossa legislação, as universidades estrangeiras podem. Por eles é outra regra, né? É a regra deles. Que legal. E a gente pode agregar essas pessoas aos projetos de pesquisa. Mas quando é interno, nós temos limitações, inclusive de horas, de liberação de horas para pesquisa. Tá? Nós só podemos ter lá 20 horas dedicadas. Você pega 3 projetos, às vezes nem dá para pegar 3, pega 2. Ou seja, dos 33 professores, eu posso ter 66 projetos com um professor só trabalhando nele. Isso não existe. E isso remete àquele problema inicial da formação, da qualificação de pessoas e tal, né? Para a gente ter ideia, né, do problema que o Décio levantou, essa falta de perna para tocar os projetos que a gente tem aqui, era muito comum, alguns anos atrás, por força de lei, por exemplo, reservarem nos editais de pesquisa 30% para ser aplicado, dos recursos para ser aplicado exclusivamente na região norte. Né? E quando a gente ia participar dos fóruns onde eram avaliados os projetos e tal, o pessoal do Sul e Sudeste ficava danado com a gente do Norte, porque lá era uma briga de foice para conseguir recurso. A gente tinha, por lei, 30% dos recursos destinados e não tinha projeto para chegar nem a 10% e perdia os outros 20%, porque não podia ir para eles. Não tinha, né? Então, tá? Quer dizer, a gente ainda ficava mal visto. Mal visto, Você sabe que a gente entrou numa linha aqui para aproveitar o professor, né, o Pio, e o tema ele tá lá também falando sobre metaverso. Só para o pessoal não dizer assim, pô, depois do metaverso não falou nada. Não é verdade? Antes de começar o programa, a gente estava batendo papo aqui com o professor Pio e ele estava falando algumas coisas. Professor, o metaverso, a minha impressão é que ele não pegou ainda, mas você sabe que essa área de tecnologia, ela parece que anda descolada, né, de toda a indústria, assim. A gente está caminhando lá na frente quando a indústria ela tem uma morosidade, né? Mas o metaverso, ele veio para mais agregar ou tô só no campo ali do lazer, das redes sociais? Como é que tá? Você pode comentar um pouco sobre isso? Eu acredito assim, né? A gente já vê, né? E o Décio falou uma coisa muito importante, que é a questão das tecnologias voltadas para a indústria 4.0, né? E citou aí a questão dos gêmeos, né? Isso. Gêmeos digitais. Gêmeos digitais, né? Então, imagina, por exemplo, uma fábrica no metaverso, onde a gente possa... Porque o metaverso é isso, são ambientes virtuais, né? Onde aquele ambiente não se acaba, né? Ou seja, é uma extensão dos conceitos que a gente tinha de realidade virtual, onde você pode interagir dentro desse ambiente aí, mesmo com avatar, ou você mesmo lá... com aqueles óculos. Com aqueles óculos, tal, interagindo dentro desse ambiente, né? Então, por exemplo, a gente, quando fala de indústria 4.0, imagina uma indústria virtual parecida com a outra, onde eu possa interagir lá e possa, por exemplo, parar a linha de produção para testar alguma coisa sem mexer na outra. Sem mexer na que está produzindo lá na real. E realmente produz mesmo ali. Sim, você replica no modelo digital a fábrica real. E para ela. Com a esteira. Muda pessoas de posição, postos de trabalho de posição. Você faz os testes que normalmente você faria na real e ia parar uma produção. Isso. E alguém ia ter vontade de atirar em você. Né? O gerente de produção fala loucura. A engenharia tem que testar essas mudanças em horários pré-definidos, em paradas de fábrica,
Agora não. Agora você vai poder usar o metaverso para isso, por exemplo. Porra, viajei agora. Imagina o engenheiro, o cara que vai criar, então, essa indústria paralela. Isso é um trabalho do caramba, né? Tem que pensar em Tem tudo, empresas né? fazendo isso. Eu conheci até um rapaz que está vindo para cá que a empresa dele faz isso. Porra. E sabe como é que ele faz? Ele escaneia a fábrica real com um scanner. Custa a bagatela de R$500 mil um scanner desse. Nós não temos um scanner desse para fazer isso. Poderíamos estar fazendo isso dentro da UFAM. Mas da onde a gente vai tirar R$500 mil para comprar um scanner desse? E é o futuro, né? Não é o futuro, é o presente. Já Já tá aí. agora, né? Já estão fazendo isso. A gente, nesse aspecto é que a gente vê aí a defasagem que a gente tem, né? O Décio estava falando das novas profissões e tal, das que eu acabar, tal. Eu lembrei, em 91 eu fiz um curso na IBM e naquele tempo a gente já falava da fábrica escura na Alemanha, né? Era só robô e o número de empregados que tinha eram 3 caras só. Comandando a fábrica. Olha que louco. Comandando a fábrica, e eram 3 caras assim, especialistas em mecânica, eletrônica e... É um filme E de produção, né? Tá? Deixa a fábrica rodar. E a fábrica era escura O filme porque não tinha futurístico. luz nenhuma, não Olha precisava, que louco. só os caras lá. E se alguma coisa acontecesse, para tudo. Se alguém entrasse lá, parava tudo. Isso em 91, hein? 91, os caras já faziam essa história da fábrica escura. Agora, lá vem eu com esse assunto de novo, né? Por exemplo, você falou 3 pessoas trabalhando numa produção que antes, de repente, trabalhavam 100. Mas não significa que essas 93 perderam o emprego, elas foram realocadas Aí é que está o grande, função, né? esse é que é o grande lance. É isso que remete à questão da qualificação. Quer dizer, Boa. não vai haver perda de trabalho. O que tem que haver é formação e qualificação para que pra as pessoas deslocar. possam atuar nesses novos postos. Porque o cara ele não tá ali, mas ele tá produzindo, tá fazendo Ele robô, está melhorando programa. a performance de um robô, Sim. ele está testando ajustes, não na linha de produção, mas num gêmeo digital desse. Ele está fazendo o gêmeo digital. Quer dizer, você eleva o nível do negócio. Né? Eleva Todo o mundo nível, ganha, né? eleva a qualidade do que é produzido, eleva os ganhos dessas pessoas, que eu vou muito pagar legal. mais para eles. É como a própria revolução industrial que ele citou aí, né? A gente saiu do artesão Isso. para o trabalhador de produção, de linha de produção. Né? E agora vamos sair do trabalhador de linha de produção para o cara... Quer dizer, a gente está exatamente acontecendo isso, né? Estamos Mesma nesse coisa. momento histórico, só que as coisas agora é rápida, Mesmíssima né? coisa. Outro dia eu estava dando aula de gestão da inovação e peguei Marx. O que o Marx falou lá sobre essa possibilidade de perda de emprego e tal, vale para hoje. É a mesma coisa, a preocupação é a mesma. Só que hoje a gente já tem uma condição melhor de qualificar essas pessoas, porque a maioria dos operários lá da primeira Revolução Industrial não sabiam nem ler. Aí é mais difícil. Nós já temos um nível diferenciado. Hoje eles já mexem com o celular, então ele tem condição de operar um software. Entendeu? Então as coisas se modificam. E esse é o gatilho, né? Esse é o que falta para a gente aí, essa possibilidade de qualificação, de formação e criação de competências científicas, né, que possam desenvolver as coisas aí. Quer dizer, Criar habilidades e competências. Isso é fundamental. Em qualquer nível. você já viveu na Coreia, né? Sim. Na Coreia é um exemplo clássico disso, né? Tenho amigos que viveram lá e dizem assim, o cara no canto da rua lá, montando celular, é o engenheiro que está lá fazendo a Sim. coisa. Isso é verdade. Ali o nível é muito grande. Todo mundo é formado em alguma coisa e, tipo assim, para você fazer o diferencial, o cara tem que ter um MBA, tem que falar uma terceira língua, alguma coisa. Então você vê muito isso. Esse é o nível que a gente tem que chegar. A gente tem que E, chegar no nível desse, de Coreia, né? e a gente precisa primeiro de uma mudança cultural também, Sim, né? Exatamente. Isso é matamos fatal. no caminho, né? Não, sem isso não vai ter aquela que eu chamo de pertencimento. O cara vai sempre se achar um deslocado dentro de um mundo que
ele não foi preparado adequadamente para encarar. Mas a gente não estava preparado para um Facebook e estamos aí, né? Já está terminando, tá mudando agora. Daqui a pouco vem outra coisa. Pois é. Bom, como passa rápido, né? Rapidinho, né? E eu tenho uns 3 assuntos aqui, eu tenho medo de puxar e passar o horário. Não, vai para 1h30, melhor não. A gente faz outro programa. Vamos para as considerações dos assuntos finais. Professor, me diga aí qual a mensagem que você quer deixar aí para o pessoal, a garotada, né? Principalmente a garotada que está assistindo aí. E tem área pra caramba aí. Olha, eu queria primeiro parabenizá-los aí pela iniciativa desse programa. Acho que é fundamental, né, importante para a sociedade, né, ter o acesso aí a esse tipo de informação, a saber o que a gente está fazendo, o que é a UFAM, o que as universidades, o que as fundações de apoio estão trabalhando nesse contexto aqui, tentando melhorar, trabalhar melhor a qualificação, né, desenvolvimento da nossa região. E essa informação é imprescindível, né, é fundamental para que a gente possa crescer, né, para a gente possa crescer com toda com toda a velocidade, com toda a qualidade que a gente quer, né? Em nome do ICOMP, né, eu quero também agradecer a oportunidade de a gente poder falar do nosso instituto, né? Convidar aí a garotada toda que nos visite, pode ir lá com a gente, né? A gente tem um prazer muito grande em recebê-la. A gente tem projetos que vão nas escolas lá para a gente poder mostrar o que é o profissional de computação, o que ele faz, né? Como é que isso tem tido um impacto bem legal, porque a gente tem recebido aluno agora que diz assim: olha, eu vim porque eu assisti a palestra da professora tal, no dia tal, que foi na minha escola tal, né? E resolvi vir para cá, para essa área, né? Então isso é... A pessoa que quer entrar em contato com o ICOMP, como que ela faz? Ela vai lá na UFAM? Pode ir lá na UFAM, se for uma escola, um colégio, pode me procurar. Tem o professor Leandro, que é o nosso coordenador acadêmico, né? Pode entrar em contato com ele também, professor Leandro Galvão. E a gente marca um convite, marca uma data, faz um convite direitinho e tal, e eles podem ir lá, escola ou grupo que queira ir. Quer dizer, né? Portas abertas. Portas abertas, mas se a pessoa quiser, eu não quero ir lá tal, pode ir lá, me procura, diz: olha, eu vi o senhor no rádio lá, né? Quero conhecer aqui. A gente tem o maior prazer em receber e mostrar para todos aí a nossa estrutura, o nosso instituto, né? Os nossos laboratórios, né? Como eu digo, laboratório de computação não tem muita diferença não, é uma sala cheia de computador. Só isso. Né? Mas tem algumas coisas interessantes. Tem o nosso laboratório de robótica, tem uns robozinhos lá e tal. Já dá, legal. Aí a garotada já fica mais feliz. Fica mais animada. Muito bem. E aí, professor? E obrigado pela conversa, eu acho que foi muito legal. O ICOMP é um ambiente propício para geração de conhecimento, tem uma turma altamente capacitada, tá? E é um dos orgulhos que a UFAM tem, junto com outros departamentos, mas é um instituto que se destaca pela quantidade de pesquisas que faz, pela inovação que já trouxe, né? Empresas saíram dali, tá? E obrigado pela presença, sempre bom bater um papo contigo, meu querido. Obrigado. É isso aí, muito obrigado, professor. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Vamos ver, de repente, se ele puder, vem mais uma vez aí pra gente dar uma continuidade. Convida ele, né? trazer outros pesquisadores de lá também, pra gente bater papo. Maravilha. E obrigado, professor. E para você que nos acompanhou até aqui, curta e clique o sininho para sempre quando... Inscreva-se no canal, Inscreva-se no canal, né? Para sempre quando tiver novidades, vai avisar você. Conhecer o fã. E convidem os filhos, quem tem filho aí, principalmente na idade escolar, para conhecer um pouco mais da UFAM e dos projetos, daquilo que a gente faz lá dentro, que tem muita coisa legal que
para ser apresentada aqui. É isso aí, maravilha. Legal? Gente, obrigado. Até a próxima semana. Eu vou depois avisar quem que vem na semana que vem. O professor vai me dizer e eu coloco aqui no Beleza. YouTube para vocês. Um abraço e até semana que vem.